nas últimas semanas surgiu um fato novo em relação às eleições do ano passado, em que o Grana venceu o senhor nas eleições e ocorreram alguns telefonemas de madrugada, né? O senhor entrou com uma ação para que fosse investigado esta questão. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso internauta em que pé está essa questão dos telefonemas da madrugada, que segundo o senhor e a sua campanha, isso desestabilizou o eleitor. Em que pé está isso? Foi feito 2 ações. A primeira ação foi de cassação, que é uma ação eleitoral. Pela lei eleitoral é proibido fazer propaganda eleitoral após as 8 horas da noite do sábado. E as ligações começaram 2h59 e foi até 7h59 da manhã. Foi feito na madrugada. Pela lei de telemarketing, é proibido fazer telemarketing de madrugada. Então a gente já tem... Vocês nunca fizeram telemarketing? Sim, no horário normal. Sim. E fazendo normal. Nós fizemos, tem uma empresa de telemarketing que está aprovado nas contas também. O que aconteceu aqui? Como foi feita essa ligação de madrugada? Quando nós chegamos para votar, chegamos para fazer reunião com o pessoal, recebi ligação em casa. Então nós fizemos. Mas era só voz. Aí conseguimos entender, quando pegamos uma gravação, que foi a mesma gravação que eu fiz para a Rádio ABC, que é permitido fazer, uma das últimas vinhetas, a gente fez um pedido de voto. Pegaram essa gravação e jogaram lá. Nós abrimos uma ação de cassação. Essa gravação já foi utilizada na sua campanha, é isso? Não, foi usada na Rádio ABC. Ah, tá. Na rádio, no horário de rádio. No horário eleitoral. Acho que no último dia, penúltimo dia, na entrevista para a Rádio ABC. Automaticamente foi feitas essas ligações. Bom, se nós não fizemos, quem fez foi ele. Mas eu peço para você avaliar comigo. Ou eu, ou o outro lado está errado. Só tem 2 competindo no segundo turno. Né? Se eu não fiz e fizeram de madrugada, se você recebe uma ligação de madrugada na sua casa, 3 da manhã, você tem um filho de 24 anos que está na rua, o que você imagina a primeira coisa? Aconteceu algum acidente. Ou os 2 estão em casa, mas você recebe uma ligação. Minha mãe, minha tia, avó. A primeira coisa que você pensa é numa coisa ruim. Então a pessoa já levanta tensa, atende o telefone, é um pedido de votação. Então isso incomoda. Foram mais de 60 mil ligações. Quando você faz um cálculo de 60 mil ligações, cada família tem 3 ou 4 pessoas na família, você está falando em 180 mil pessoas que sabiam da ligação até 240 mil. Eu faço um cálculo redondo para ficar mais fácil para a gente. 200 mil pessoas na cidade estavam falando da ligação naquele dia. Se 10% dessas pessoas resolveram mudar o voto, né? Nós tivemos uma diferença, foi 30 mil votos, se você corta na metade, dá 15 mil votos. Se 10% dessas pessoas mudaram... voto de um lado passa para o outro. Passa para o outro. Acabou mudando o final da eleição. Outra coisa. Eu abri ação. O PT não abriu ação. Mas se eu mandei ligar para 60 mil pessoas, eles sabiam disso. No mínimo, já ganhei a eleição, não preciso... Não, vamos caçar os direitos políticos dele. Porque ele fez errado. Ninguém abriu ação. O PT Após a não eleição, abriu. você já entrou com a ação? Entrei com a ação. Na Justiça Eleitoral? Na Justiça Eleitoral. Junto com isso, nós entramos com uma investigação policial também, um inquérito policial. Por quê? Para buscar as provas. Porque essa ação podia demorar, como demorou. Ela vai chegar agora em Santo André de volta. Mas a Justiça Eleitoral aqui, na primeira instância, não acatou, né? Então, como que aconteceu a cassação? Em janeiro, eles optaram por encerrar o processo. Arquivar. A gente recorreu. No que recorremos, caiu no Ministério Público Eleitoral de Santo André, com o promotor Fábio Frank. Ele deu uma positividade para continuar com o processo. Então, ele avaliou, falou, não, o que está falando tem sentido. Porque no próprio processo tem o quê? As pessoas que receberam a ligação, que são testemunha, blogs de queixa, porque receberam a ligação e acharam isso um absurdo, contra a minha pessoa. Então ele deu por sim. Caiu na Promotoria Regional Eleitoral de São Paulo, que também falou para continuar o processo e pôs uma ressalva. Caso haja milhares de ligações e a comprovação dos mesmos, existe abuso de poder de comunicação, que é o que está escrito no laudo. Quem deu o laudo foi o próprio promotor. Sim. Mandou para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O Tribunal Regional de São Paulo falou, prossiga a ação. Já foi questionado o PT assim que a gente lançou isso, ele falou, não, nós nunca soubemos disso.
O PT já entrou com o processo em São Paulo para entrar na ação, para tirar o próprio prefeito e a vice-prefeita e entrar o PT na ação. Foi derrotado aqui em São Paulo. Entrou em Brasília agora. Então eles não sabem da ação, mas já entrou em São Paulo e entrou em Brasília. Foram derrotados de novo. Do processo. Eles querem fazer parte do processo. Foram derrotados em Brasília agora, essa semana, e vai voltar para São Paulo de novo e já tem a diligência para vir para Santo André. No inquérito policial, o que a gente conseguiu detectar? A empresa. Então foi questionado para a justiça a empresa. Eles fizeram uma busca na empresa, a empresa veio depor. Isso é no inquérito policial? No inquérito policial. Então o que acontece? A GVT era dona da linha. A GVT vendeu para uma empresa que chama-se Connection. Então nós fomos em cima da Connection. Essa Connection, quando veio apresentar, falou: não fui eu que fiz as ligações, porque essa linha eu cedo para essa empresa, Sevenvox. E trouxe no processo 62 mil ligações. Uma a uma no horário que foi feito, e a maioria, tipo 98%, 97%, foram todas para Santo André, foram focadas em Santo André. Então a gente já sabia que não era Connection, era Sevenvox. Nós tivemos acesso, como qualquer um de vocês, é só entrar, prestação de contas do Comitê Financeiro do PT de Santo André. Na prestação de contas do Comitê Financeiro, tem 7 inserções da Connection. Então ele usou essa 7 vezes, sendo as 2 últimas, uma na sexta e a outra no sábado, que eles pagaram. 30 mil reais na sexta e 30 mil reais no sábado. E tudo nos leva a crer que foi essa empresa que fez as ligações. Essa empresa recebeu do PT o tempo todo. A ligação nossa está aí. A empresa está sendo chamada agora na investigação para prestar depoimento. Saiu uma notícia no jornal que eles não se lembram quem pagou, mas não falou que não fez. Falou que não lembra quem pagou. Né? E também não falou que foi a gente que fez. A Sevenvox. Então nós temos aí toda a história, então pedindo para vocês avaliarem isso, entrar na internet, tem blog para ver tudo isso que a gente está falando. Nós entregamos um CD com escaneado todo o processo para todos os vereadores de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Ribeirão, para todos, a região toda. Ontem nós entregamos o CD para todos os deputados estaduais. Por quê? Para ficar público que para nós, assim, como foi fora do horário e foi feita uma ligação pedindo para o candidato, para nós é um crime eleitoral isso. Porque ninguém pede uma ligação de madrugada e acha que vai ser positivo. Essa ação foi determinante no resultado da eleição, prefeito? Nós conversamos aqui porque, assim, se 200 mil pessoas, né, na verdade, se for 4 pessoas por família, 240 mil pessoas, 10% mudando o voto, nós estamos falando em 20 mil pessoas. Pode mudar, sim, o resultado da eleição. Né? Eu não posso afirmar isso com veemência, mas tudo leva a crer para nós que sim, por um motivo. Por que fizeram isso? Se fizeram isso, mas se estava bem, iam ganhar, está tudo certo, por que fizeram isso de madrugada? Como você não tem como responder no outro dia. Porque o dia já é o dia da eleição. Sim. Acabou há 2 minutos, a última ligação foi 2 minutos de começar a eleição. Na rua, você vai falar, não, mas ele não ligou, mas eu recebi a ligação, a voz era dele. Sim. Né? Uma senhora que está no processo, ela levantou para atender a ligação, era um sobrado, ela tinha que descer, ela caiu, quebrou a perna e colocou pino. Então, ela falou, não, eu faço questão de ser testemunha, porque eu fui incomodado de madrugada, eu fui acordar porque eu estava com a mãe doente, estava com meu tio com problema, eu fui atender e acabei me machucando. Prefeito, a nossa reportagem até questionou o prefeito Carlos Grana. Ele disse que toda essa situação aí das gravações é uma maneira de justificar a sua derrota, né? E criar até uma maneira assim de chorar a derrota e criar um fato político, já que está se aproximando uma disputa eleitoral para governador e para deputado. Como que o senhor vê essa resposta do prefeito? Eu vejo uma resposta lamentável, porque querer mudar o discurso, querer falar que eu estou chorando a derrota, se eu entrei com o processo, né? Agora, quem foi beneficiado? Foi o prefeito. Né? Quem contratou a empresa? Está na prestação de contas do PT, do Comitê Financeiro do PT de Santo André. Eu acho que ele está esquecendo de ver isso e achar que eu quero inventar alguma coisa. Não se inventa nada, prefeito, com uma ação, com um inquérito policial.
Estão lá as provas. Não se inventa a ligação que foi feita uma para a outra com a minha voz. Se tivesse acontecido de eu ser derrotado, de eu ter ganhado a eleição, eles não iam entrar com processo? Eles iam entrar com processo. Eu ganhei a eleição e falei, mas você fez campanha eleitoral irregular. E o PT não tem esse costume de não entrar com processo. Porque eu respondo e respondo ainda em processo que eles entraram na prefeitura o tempo todo por nada. Não se prova nada, mas ele cria uma situação enorme. Então, nisto, né, eu acho bem claro, eu responderia assim, não precisa fazer choro nenhum, eu acho que é justiça. Já foram caçados quase 400 prefeitos no país. Em São Paulo, já foram caçados mais de 14 prefeitos. Então, o último, Taubaté, agora. Eu quero que entenda que a gente quer justiça. Agora, se ele acha que justiça é choro, se ele acha que o PT está acima de tudo, eu não vejo assim. Eu vejo sim, o comitê financeiro do PT, como também tinha o comitê financeiro do PTB, ele responde por tudo pelo majoritário. É uma forma de você fazer. Tem um comitê do majoritário, que é o do prefeito, candidato a prefeito, e tem o comitê do partido. Então foi o partido que pagou isso, está ligado tudo isso. Temos informações que tem mais pessoas do PT que também fez com a mesma empresa. Nós estamos levantando. Está chegando informações para nós agora. Levantado isso, a gente vai mostrar que existe uma ligação mais forte que isso daí. Não foi só em Santo André. E qual é a expectativa, então? Porque o processo na justiça demora, né? Qual é a expectativa do senhor para dar cabo a essa discussão? Eu falei agora mesmo que a gente entregou para todos os vereadores e todos os deputados de São Paulo. Para que eles ajudem a gente a fazer a investigação também, para cobrar também, para ir para cima também. O delegado já deu um prazo para encerrar o inquérito? Não, o delegado não deu prazo. Mas o que acontece? Esse processo volta para Santo André e já vai começar a ouvir, ser julgado e juntar todas as provas. Automaticamente só está faltando ouvir a Sebenvox. E aí questionar mais algumas coisas. A gente não tem como falar em prazo, mas a gente tem como falar em justiça. Eu acredito sim que não pode se demorar muito tempo, e se demorar é uma vergonha a mais para o PT, que já tem vários escândalos, né, que já vem sendo somado com o tempo, e a própria movimentação de rua na cidade não é mais movimentação de partido, é movimentação de justiça, moralidade, de sentimento, de sensação boa. Então não podemos entrar no é choro. Não, é justiça. Ocorreu um crime eleitoral? Ocorreu um crime eleitoral. Foi feito no dia da eleição, de madrugada, que não podia ser feito, por uma empresa que prestava serviço para o PT, usando a minha voz. Usando uma gravação que eu dei uma entrevista para a rádio. Então, existe um crime eleitoral. Ou eu estou culpado ou ele está culpado. Bem, a justiça vai ter que decidir. Vai ter que decidir.